Professor, Sim, pois professor, não. só Pois antes de não. você, só antes de você fazer o comentário, caso você possa ultrapassar, vou chamar de você, tá muito novo, viu? Claro, claro. Por favor, eu agradeço. Caso você possa ultrapassar a questão política, que de fato a Janja gravou vídeo chorando por causa do cavalo, aquele coisa, pediram o exército, ela acionou o exército para poder O buscar o cavalo. exército. Existe essa questão, essa dimensão, e existe também essa dimensão psicológica da desumanização, né? Mas existe também uma dimensão técnica, porque existe uma função para a existência do Ministério das Relações Exteriores e uma embaixada em Jacarta. E, nitidamente, a família foi enganada, disseram que já estavam fazendo um monte de ações e por aí vai, e, na verdade, nada disso foi feito. Eu queria também saber de você se a Comissão de Relações Exteriores do Congresso Nacional deveria convocar não só o embaixador, mas talvez não só o embaixador de Jacarta, mas o próprio ministro, para poder explicar, porque, segundo a legislação, uma das funções desse tipo de corpo diplomático é justamente defender o interesse dos brasileiros fora do país. E a gente viu de forma muito objetiva e clara que isso não aconteceu. Bem, vamos lá, pessoal. Eu estou acompanhando essa discussão desde o começo e eu acho que eu vou ter que dar uma opinião um pouco divergente aqui, mas o que eu penso dessa história toda, mas o que eu acho mais importante é o que eu estou pensando a respeito do comportamento da direita hoje no Brasil com esse caso. Gente, eu acho que a gente está meio que entrando numa discussão meio doentia, de certa forma. Eu acho que se a gente está pedindo para o governo diminuir OF, diminuir gasto, e a gente fala assim, não, o governo tem que gastar também buscando a menina. Então, assim, e a gente comparar com gastos errados lá de buscar a mulher do Peru, o que eu estou sentindo nas redes sociais é assim, o governo vai poder continuar roubando, desde que ele ajude a gente lá no exterior. Então, assim, eu posso, né, eu acredito que eu vou ser muito criticado, mas eu não posso, como libertário, com tudo que eu escrevo, que eu publico, que eu defendo, pactuar em a gente fazer essa comparação que eu acho que está muito errada. A direita está gastando uma energia, está gastando tiro numa pauta que a gente está perdendo, que a gente está querendo diminuir imposto, mas a gente está querendo que o Estado aumente para cuidar de uma pessoa, e aqui com todo respeito eu quero falar aos familiares, com todo respeito, uma pessoa que faz um esporte de aventura, que faz uma viagem de muito risco, né? Que tem perigo, claro. Gente, eu viajo para o exterior, eu vou para congresso de economia do exterior, eu morro de medo de acontecer alguma merda comigo, eu passar mal, eu morrer, eu faço seguro, eu faço um monte de coisa, porque é da viagem, é perigoso e tal, e a gente tem que trabalhar sempre que a gente não vai contar com o nosso governo. A pessoa faz uma viagem para um vulcão, para uma escalada, um dos trem mais difíceis do mundo. Cara, não teve um seguro. Então, assim, não estou querendo jogar na conta da pessoa, mas não, eu tenho certeza que não é papel do Estado de fazer esse tipo de resgate, esse tipo de coisa. Eu acho que o Estado, se a gente quer que o Estado não gaste com um monte de coisa, aí o que aconteceu? A direita começou a se movimentar para fazer essa comparação, já começou a surgir projeto de lei de senador falando que o governo vai ter que gastar com isso. Já surgiu projeto de lei de deputado falando que a gente vai ter que ter um controle do governo de brasileiros que estão saindo para o exterior para monitorar esses brasileiros. Gente, a última coisa que eu quero é que o Estado me vigie, que o Estado, que eu dependa. A gente está lutando para o Estado diminuir o máximo possível para sobrar dinheiro para você conseguir comprar um bom seguro, para a família ter recurso de trazer o corpo da pessoa, e não a gente ter esse Estado psicótico que gasta muito. Essa pauta está levando a gente para uma armadilha, está levando a direita para uma armadilha muito grande. A gente quer pedir redução de OF, mas a gente quer que o Estado faça mais isso, que o Estado faça mais aquilo. Que o Estado faça... Não, gente, não dá. A gente tem que resolver o que nós queremos do Estado. Se nós queremos um Estado que gaste menos, que não seja eficiente, a gente tem que ser coerente em toda a nossa pauta. Outra coisa, a comissão lá como o vereador me pediu para falar, vou falar, a comissão lá da Câmara dos Deputados, ela vai no máximo chamar alguém lá para fazer algum esclarecimento, ela não tem poder nenhum de fazer uma punição ali naquela hora,
para o cara esclarecer, para o cara contar a lorota que estão contando para a gente, e a gente continuar alimentando essa ideia de que, não, a gente vai fazer o Estado funcionar. O Estado não funciona, gente. Nós temos que parar nós temos que perder essa fé no Deus Estado. A gente fica alimentando um Estado que a gente fica alimentando algo que a esquerda defende, que é o Estado tem que ajudar a gente em tudo, tem que tomar conta da gente. Não, a gente tem que diminuir a ação do Estado. Eu nem sei como é que essa pauta surgiu, da gente comparar a busca lá da mulher no Peru com a busca dessa menina. A gente criou uma armadilha para a gente. Eu vejo um perigo muito grande da gente continuar nessa lógica. Eu acho que, assim, outras situações poderiam ser comparadas. Por exemplo, a gente comparar com a situação do Rio Grande do Sul é muito mais coerente, porque ali é efetivamente a função do Estado no básico dele, que era evitar enchente. As pessoas estão ali, o Estado ele tem um papel ali naquele momento ali efetivo de salvar a vida das pessoas. Mas a gente querer que agora que o Estado faça coisas além do que ele já faz, aí qual que é a mensagem que a gente está transmitindo para os políticos nossos? É assim, não, tudo bem, pode continuar roubando, desde que faça mais isso, desde que faça mais isso. Não vai, o Estado ele não vai recuar se a gente continuar com essa postura. Então, assim, posso ser criticado, posso ser, assim, desculpa se eu estou divergindo muito aqui da bancada, mas eu vejo um perigo muito grande da gente dar muita vida para uma pauta que é uma pauta que alimenta o interesse da esquerda, que tá vendo? Até a direita está querendo que o Estado assuma mais funções paternalistas para cima de nós. Então, assim, eu tenho essa preocupação. Eu posso contraditar em 30 Claro, segundos? deve, por favor. Eu acho que aqui é um local de debate. Se a gente não debater, a gente tem que fazer mesmo. Mas eu quero contraditar dizendo que você tem toda a razão. É óbvio que sobre o campo teórico, se você fizer uma análise, não quero falar que é idealista, mas se você fizer uma análise objetiva da realidade, a verdade é que está tudo errado. Foi como eu falei no início, eu falei assim, o Estado não deveria se envolver em absolutamente nada disso. Mas se tem uma das situações em que o Estado deveria se envolver, são casos como esse. Concordo plenamente que a obrigação de quem vai fazer um esporte de aventura é fazer um seguro, isso aí não tem a menor dúvida, inclusive quando eu viajo eu também faço seguro, todos nós. Acontece que você está lidando aí com um grupo hoje que é boicotado desde a sua infância acerca do processo educacional, também causado por conta de um Estado agigantado e ineficiente. O que a gente está fazendo uma análise, portanto, não é do que seria correto, mas dentro de uma determinada situação, o que deveria existir. Por exemplo, por que eu falei sobre a Comissão de Relações Exteriores convidar o embaixador? Porque a gente precisa saber por que a gente gasta com o corpo diplomático em outro país. Qual que é a função dessas casas multimilionárias, dessas mansões que a gente mantém com corpo diplomático, com segurança, com toda a estrutura nesses vários países pelo mundo? Quantos países nós temos corpo diplomático hoje? Né? Qual que é a função dessas pessoas? Se defender o interesse do brasileiro fora do país é uma das funções, por que houve a inação? Por que a gente está gastando tanto dinheiro? A gente pode chegar à conclusão de que a existência de toda essa estrutura ela é absolutamente ineficiente, desnecessária, e basta você ter aqui no Brasil uma capacidade de repatriar aqueles que têm qualquer tipo de problema, e você vai estar gastando muito menos. Estou dando exemplo. Portanto, o debate e a comparação, ela se dá não por aquilo que a gente deseja, mas fazendo uma análise objetiva de que, nesse Estado agigantado, o corrupto ele tem preferência em relação à pessoa que não é corrupta, a um turista que sofre um acidente. É nesse sentido. Agora, eu concordo em gênero, número e grau contigo. Eu acho que, sob o ponto de vista objetivo daquilo que está certo e que está errado, está tudo errado. Né? Agora, dentro daquilo que está errado, a gente precisa de apontar essas aberrações, justamente até mesmo para chegar à conclusão de que esse Estado agigantado permite esse tipo de aberração, portanto, ele tem que ser desidratado. Compreende?
Mas eu concordo Não, contigo. não, Só fazer não, só esse claro, apontamento. e eu acho que você colocou um ponto importante para a gente avançar na discussão, porque aqui a gente está fazendo a discussão para a gente ter um crescimento. Assim, então, por exemplo, vou pegar o que você falou para a gente fazer uma digressão. Seria tipo assim, não, tudo bem, então em alguns casos faz sentido o Estado estar. Mas é justamente aí que a corrupção age. A corrupção ela não surge do zero. Ela pega um aparato legal bom que existe, que justifica para ela se desdobrar para a corrupção. Eu acho que, por exemplo, hoje, o que a gente poderia estar à direita falando desse caso? Bem, tá bom, não vai ajudar a menina? Então não precisa dessa estrutura. Vamos montar um aplicativo e substitui, fecha lá, vamos parar esse gasto então. E não exigir, não. Então, aí o que acontece? Porque é o mundo real que a gente tem que discutir. No mundo real, fala assim, não. Então, ó, eu aposto com vocês que vai acontecer isso. Eu aposto que vocês quiserem. Semana que vem, o Ministério de Exterior, se esse caso tracionar, vai falar assim, não, então a gente vai precisar de mais recurso para adicionar essas atividades para a gente. Não, a máquina não corta, eles não vão cortar o luxo, eles vão pedir mais dinheiro para fazer o básico que eles não estão fazendo. Então a gente vai estar alimentando esse monstro. Então, por mais que se eu falo, né, e uma coisa que é muito importante é o seguinte, por mais que eu falo que eu quero diminuir o Estado, que eu quero acabar com o Estado, ele não vai acabar. Mas se eu não fizer esse esforço, ele aumenta. É uma lógica perversa que a gente tem dentro do paradoxo, quem discute muito isso é o Rothbard muito bem, que ele falava isso, assim, ó, se tivesse um botão para acabar o Estado hoje, a gente apertaria, mas ele não vai acabar. Então, quem tem que fazer? A gente tem que trabalhar com uma pauta para reduzir o Estado, para pelo menos ele parar de aumentar. Agora, se a gente embarca em algumas pautas que pede, não, mas nesse caso dá para aumentar um pouquinho do Estado, a corrupção vai aproveitar essa legalidade que a gente criou para ele poder aumentar, e aí vai vir um rio de corrupção, de desvio, de um monte. Aí ele não vai parar de aumentar nunca. Então, não é assim, eu acredito que nós temos que trabalhar para acabar. Não, é porque se a gente não tiver essa pauta, ele nem para de crescer. Essa a lógica que a gente precisa adotar. E esse caso está sendo muito complicado, porque o pessoal está pedindo mais Estado, mais gasto do Estado, e eles vão achar ótimo. Né? Fala assim, não, beleza, então a gente vai gastar mais. A gente está num país em que no mesmo dia que várias pessoas vão para a internet comemorar uma vitória sobre o governo por derrubar o IOF, o Congresso aumenta o número de parlamentares, provocando uma segunda desproporção que vai obrigar que os estados que não tiveram alteração também peçam novos deputados. Portanto, a gente deve parar por volta de uns 700 deputados logo. A gente vai ter um número de parlamentares que tem a Itália hoje, por exemplo. O que eu estou querendo dizer o senhor tem total razão, esse é o debate necessário, mas sem conhecer essa dinâmica nefasta do funcionamento do Estado, que é feito para dar errado, porque se você tem uma escola que é eficiente, você não tem motivo para mandar mais dinheiro para ela. Se você tem uma segurança eficiente, se os números de segurança começam a cair com um gasto menor, não tem motivo para poder mandar mais dinheiro. Então, sem conhecer o Estado, porque muita gente que nos assiste nem sabia que existia um corpo diplomático em Jacarta, que existia essa estrutura lá. Então, sem fazer esse debate, sem fazer esse tipo de troca de ideias e sem debater as distorções desse Estado agigantado, eu acho muito difícil da gente caminhar na direção de uma diminuição desse Estado. Mas só quero deixar claro que, apesar de divergir sob o ponto de vista desse ponto específico, né, eu concordo em absoluto com as suas ideias de diminuição do Estado.